Pronto, então a gente estava tratando da dialética, né, do Hegel, e do materialismo do Feuerbach. O que acontece, né? E aí, em ambos, tanto em um como no outro, a gente tem a questão histórica. Como eu estava falando, né? Tem aqui no Marx eu diria, uma sacada, né? Interessante. É esse olhar de fundo mais histórico, no sentido mesmo de historicismo, no sentido da, da ideia de humanidade. Ou seja, por que isso? Porque o Marx vai dizer assim, né? E aí, como eu falava, nesse período também, a arqueologia era uma ciência que ainda não tinha se desenvolvido, né, que você tem mais especulações do que realmente uma ciência, você tem mais amadores, você tem mais pessoas ricas, né, que gostam aí de fazer coleções, as coleções reais, né, nesse sentido. Você não tem uma ciência ainda tão delineada, tão organizada, mas o Marx tem uma sacada que é o seguinte, que ele diz assim, olha, desde que o mundo é mundo e que existe ser humano, existe aí uma luta de classe. Então tem alguém aí lutando com alguém. Tem alguém aí dentro dessa, eu vou dizer assim, dessa confusão, dentro desse processo aí, para estabelecer uma relação, para estabelecer uma dominação, uma forma de até mesmo no seu sentido mais primário, né, de sobrevivência. Então, essa sobrevivência do mundo, essa organização, tudo isso, né, desde tempos imemoriais, desde que mundo é mundo, está ligada aí a um processo de relação social, de luta de classe. E aí é onde entra, né, que colocaram luta de classe. Luta de classes. Aí o que acontece? Como diz aí, o ser humano, né, ou seja, a espécie humana, né, desde que chegou aqui, desde que surgiu, segundo Marx, né, é resultado de um conjunto das relações sociais, ou seja, concretamente determinadas pela história. Esse termo aí, concretamente, é importante porque, assim, se a gente está falando, olha só que interessante, se a gente está falando de luta, luta relembra o quê? Vai direto ao quê? É um processo dialético. Você não luta sem ter um processo de contrário, sem você ter aí, grosso modo, uma confusão. No sentido, assim, confusão no sentido de você ter lugares antagônicos, você ter lugares opostos, certo? Dois, esse concretamente também está correlacionado a essa perspectiva material, ou seja, existe aí uma concretude, certo? Existe aí uma materialidade. E o três, né, como a gente viu aí, é a perspectiva histórica, ou seja, todo esse processo que estamos a tratar aqui não é algo do presente, do aqui e agora. E aí, quando eu falo aqui e agora, lembre lá do século XIX, da meia século XIX, quando o Marx está vivo, né? Está pensando, está trabalhando isso. Ou seja, não é um fruto apenas do capitalismo, né? Ou do feudalismo, mas é um fruto de todas as relações existentes na humanidade. Então, isso é interessante. Você faz esse fundo histórico, né? Essa sacada que o Marx tem para fazer esse processo, né? Esse lugar poxa, é só aqui? Não, não é só aqui. A humanidade, ela se constituiu, né, a partir desse processo, a partir de um processo que é chamado materialismo histórico dialético, certo?
E aí, por fim, né? Marx não está interessado somente em interpretar o mundo, mas transformá-lo, como a gente viu ao longo da nossa fala, né? Que falou daqui da transformação também através da ideia de socialismo, comunismo, certo? Então, o Marx também está preocupado de pensar os processos de transformação da sociedade, de como, né, essa sociedade se transforma em suas diversas formas ao longo da história. Tá certo? Então, veja só, anotem isso aí, importante. Qual é a teoria que o Marx postula, né? Assim, é tanto uma teoria como também, né, um método, como também uma forma, né, de observar e de investigar, de investigação, que é a teoria do materialismo histórico dialético. Vou já pegar um solzinho que tem ali. Um instante eu acordo mais, já tô acordando. Mas vamos lá. É a teoria do materialismo histórico dialético. O que acontece? Vamos lá. Quais são os postulados ou as grandes ideias que atravessam, né, a teoria? Gente, está todo mundo compreendendo? Está tudo tranquilo? Tá, sim. Pronto. Quem mais? Vamos dizer aí no chat, tá? De vez em quando eu estou olhando aqui. O que acontece? Sociedade concreta, certo? Então nós vamos ter aí, né, uma concretude da sociedade. O que é que isso implica dizer? Isso implica dizer uma saída, um rompimento daquelas ideias que nós falávamos há pouco, de que a sociedade ela tem uma forma ideal, que a sociedade ela já tem uma organização e que ela é estável, ela não muda, certo? Aqui a gente já vai vendo o contrário. Não, a sociedade ela é concreta, ela existe. Se a sociedade existe, logo tem gente nessa sociedade. Né? Então as pessoas estão na sociedade. E se as pessoas estão na sociedade, certo? Elas precisam se organizar, elas precisam ter relações entre elas. Só que o que acontece? Essas pessoas, dentro dessa realidade material, elas precisam comer, elas precisam sobreviver, elas precisam trabalhar, elas precisam, enfim, né, fazer parte da sociedade. E essa sociedade ela tem uma série de produções materiais. Ou seja, existe aí um processo produtivo de bens materiais. O que nós estamos chamando aqui de processo produtivo de bens materiais? Desde o trabalho, a alimentação, construir uma casa, plantar, pescar, certo? Então, tudo isso, né, faz parte do processo produtivo dos bens materiais, que é, então, já estou fazendo um movimento contrário, nem cheguei ainda no estado de desenvolvimento, né? Que é produzido, é processado através das relações das pessoas que estão onde? Dentro de uma sociedade. Aí, por fim, diante disso, nós temos o estágio de desenvolvimento econômico, certo? Logo, é muito interessante que aí eu vou fazer aqui uma aproximação com o Durkheim. Né? Lógico, o Karl Marx é anterior ao Durkheim, mas lá na frente a gente pode perceber uma, um ponto de convergência de ideias que é assim. Lembra que eu falei lá no Durkheim que, gente, sempre lembrem, o Durkheim, a sociedade é que produz o indivíduo, então o Durkheim ele parte da sociedade e o indivíduo faz parte dessa sociedade. Lembra que eu falei disso? Sim, não, não, sim. Lembram, gente, que eu falei isso? Ou não? Turma?
Voltou aqui para mim, professor, o que o senhor falou? É que eu falei lá na aula do Durkheim, que para o Durkheim existe a sociedade, os indivíduos é que vão se organizando dentro da sociedade. Eu lembro mais ou menos. Pronto. Aí depois eu disse que lá na aula passada, na aula do Max Weber, que assim, no Max Weber é diferente. É o indivíduo e suas ações individuais que vão compor a sociedade. Não foi isso? Isso. Pronto. Aí aqui no Karl Marx é interessante. Por quê? É a mesma, não é a mesma, mas assim, a ideia geral e basilar é a mesma, lá do Durkheim. Porque o que é que tem aqui primeiro? Olha só. A sociedade concreta. Tá vendo que tem primeiro a sociedade, depois as pessoas, depois os bens materiais, para chegar no estágio de desenvolvimento? Certo? Também aqui no Karl Marx você vai ver primeiro essa ideia de sociedade, certo? Para que as relações das pessoas dentro de uma determinada produção de bens materiais, de organização, surja, eu preciso partir da sociedade, eu preciso que essa sociedade ela exista, certo? Então vocês conseguem perceber que tanto o Durkheim como o Karl Marx, na realidade é o contrário, primeiro o Karl Marx, depois o Durkheim, esses dois teóricos, eles têm como base pensar a sociedade, e aí posteriormente, pensando a sociedade, é que eu vou observar como é que esses indivíduos se relacionam dentro da sociedade, sim ou não? Turma, galera, tá por aí? Professor, não sei para os outros, mas para mim tá travando. Para alguém mais está cortando? Que a internet tá ok aqui. Pra mim tá E se não normal. for a sua internet, talvez seja a minha. Que a internet aqui, os pontinhos de internet estão todos tranquilos. Alguém, gente? Estão dizendo aqui que tá normal. Acho que é a Acho que minha era. mesmo. Pronto. Então, deu para perceber que tanto no Karl Marx, assim, pensando cronologicamente, Karl Marx e Emile Durkheim, você tem o contexto da sociedade primeiro, para depois você ter os processos das pessoas e suas relações dentro dessa sociedade. E no Max Weber, você tem primeiro as pessoas, as suas ações individuais, que juntando as ações individuais aqui vem a sociedade. Ficou tranquila essa distinção entre esses três, assim, esses olhares? Sim. Pronto. Então, como a gente está aqui, dentro da teoria do materialismo histórico dialético, né, você vai vendo esse processo. É muito importante, eu acho, frisar, assim, é muito importante que a gente frise essa questão do materialismo, tá? Porque, como o próprio nome já diz, é algo material, e é material no sentido mesmo de tudo isso que a gente falou dentro dos processos produtivos de bens materiais, que vão desembocar nos estágios de desenvolvimento econômico. Lógico, e aí o Marx, muito, né, muito inteligente, muito bem orientado nesse sentido, ele vai observando, né, que as sociedades elas passaram por diversos processos e estágios de desenvolvimento econômico. Se elas passaram por diversos estágios, elas também poderiam mudar de estágio, né? Uma vez que ele estava aí analisando a sociedade capitalista, ele posteriormente podia mudar para outros estágios, tais como o socialismo e, em último estágio, o comunismo. Então, outros dois conceitos importantes do Marx é o conceito de infraestrutura e superestrutura. Tá? O que acontece?
Aqui a gente já começa a perceber, e aí você vou deixando de manhã assim. Opa, pronto. Nós vimos aqui, né, uma perspectiva de como o Marx ele vai observando e construindo a sua teoria do materialismo histórico dialético. Vocês estão vendo aqui que a gente tem aqui o estágio de desenvolvimento econômico como resultado, como produção, né, como fim, né, desse processo de sociedade, relação e modos de produção e processo produtivo. Nós temos aqui o estágio de desenvolvimento econômico, certo? O que acontece? O Marx vai dizer o seguinte, olha, existe na sociedade, né, duas bases. A gente poderia pensar a sociedade como a formação da sociedade a partir de duas bases. Uma que é a infraestrutura e outra que é a superestrutura. O que acontece, né? O infra, né, como a gente já pode aí, a partir da própria palavra, pensar, é esse lugar basilar. É o lugar que dá base para a gente, diria, sociedade, para a gente embasar a sociedade. E essa infraestrutura ela está diretamente correlacionada ao quê? A base material e econômica. É por isso, né, que na teoria do Marx, essa questão dos meios de produção, das formas, dos meios de produção, das formas de produção, da distribuição, né, dos bens materiais, das riquezas, né, a concentração também, né, desse grande capital na mão de poucos. Então, tudo isso está na infraestrutura, então está na base. Então, a sociedade, qual é a base? É isso que o Marx está aqui tentando, né, dizer e organizar. A base da sociedade é calcada, incrustada nessa base material e econômica. E é interessante, quando a gente volta para a questão do histórico, ele vai dizer sempre isso, olha, as sociedades, né, que já passaram aqui pelo mundo, que a gente conhece, elas foram atravessadas por esse processo de uma infraestrutura com base na economia. Seja as sociedades agrárias, sejam as sociedades feudais, sejam as sociedades capitalistas, certo? Ou sejam as sociedades, né, que ele pensa dentro dessa transformação social, socialistas e comunistas. Ou seja, a base, né, vai ser a base material e econômica. Lógico, cada uma dessas sociedades, ou desses tipos de sociedade que nós falamos aqui, eles têm bases econômicas diferentes, bases materiais diferentes, né? E é a partir disso que você vai ter a superestrutura. E quais são essas superestruturas, né? Que são diretamente influenciadas pela infraestrutura, ou seja, por essa base material e econômica. São as instituições jurídicas, as instituições políticas, como as leis, a própria formação do Estado, né? As perspectivas ideológicas, como arte, religião, a moral social, os valores éticos, vão estar dentro dessa superestrutura. E essa superestrutura, ela é coadunada, ela é atravessada pelas relações sociais. Ou seja, as pessoas, né, fazem parte tanto da infra como da supra, né? Só que na infraestrutura, você vai ver diretamente a correlação, a perspectiva da organização econômica. E na superestrutura, eu diria que você vai ver a organização da vida social. Só que a organização da vida social,
ela está diretamente e é influenciada diretamente pela organização da base material, da base econômica. Ficou claro isso? Sim. Vocês conseguiriam me dar, por exemplo, algum tipo de exemplo em relação a essa questão? Para a gente correlacionar? Pensando no capitalismo? Sim, não. Vamos pensar, por exemplo, questões do nosso cotidiano, que a gente poderia fazer essa correlação entre base material ou base econômica e, né, as influências, por exemplo, na superestrutura. Isso pensando no capitalismo global do século XXI, tá? Não, mas a partir disso. Por exemplo, o consumo de. Eu vou colocar. Acho interessante a gente pensar. O consumo de música. Por exemplo, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Britney. Então, todas essas artistas que eu acabei de mencionar, elas fazem parte, por exemplo, de uma cultura, né, de uma produção artística que está muito ligada, por exemplo, a ideais, a perspectivas de base econômica norte-americanas. Né? Norte-americana não, estadunidense. Porque quando a gente fala norte-americano, não é errado, porque norte-americano abrange tanto os Estados Unidos como o Canadá. Estados Unidos, Canadá, o Alasca faz parte dos Estados Unidos e tem outra partezinha lá em cima que é, se não me engano, dividida entre vários países do mundo, que é a Groenland, não estou lembrando, mas é isso. Mas quando a gente está pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ou seja, quando a gente faz quando a gente observa esse tipo de consumo, você está vendo diretamente, por exemplo, que existe aí uma relação entre infraestrutura e superestrutura. Como, Antônia? Você pode pensar as formas, né, de merchandising que a gente pode ver nos clipes. O que mais? As perspectivas de roupas, de modos, né? Você vai vendo toda essa organização, né, que vai sendo aí, né, gerada e difundida. Isso, antes de mais nada, está correlacionado a uma base material e econômica, que é de fundo capitalista, que é para manter esse processo, né, capitalista. Tá? Fica claro, assim, esse exemplo que eu trago para vocês, é só um dos exemplos. A gente poderia também pensar no iPhone, seria outro exemplo, né, possível para essa questão de base material, de produção material, que está diretamente correlacionada à superestrutura, né, às formas de organização e convívio entre as pessoas. Ou seja, você tem que ter um determinado objeto, porque esse objeto ele vai aí te proporcionar, ele vai te colocar, ele pode, né, dentro de uma superestrutura, ele pode eu vou dizer assim, te inserir ou não em um determinado grupo. Então vocês começam a perceber como existe essa influência da infraestrutura, da base econômica
sobre a superestrutura? Sim ou não? Turma? Sim. Aí por que que o Karl Marx, as ideias do Karl Marx, são consideradas revolucionárias? Porque é o seguinte, o Marx ele não está, de certo modo, preocupado em corromper e destruir ou mudar a superestrutura. Não. Para o Marx, a revolução ela só vai se dar, ela só vai acontecer, a mudança e transformação social, ela só vai acontecer se ela ocorrer onde? Na infraestrutura. Certo? Ficou claro esse processo? Porque para o Marx, se você muda a infraestrutura, que é a base, né, desse processo, é onde você vai realmente depois mudar as instituições jurídicas, você vai mudar a forma como as pessoas, né, se organizam, como as pessoas, né, como a sociedade, né, ela vai criar novas instituições jurídicas, políticas, as ideologias elas vão mudar, mas para isso é preciso que você quebre, que você rompa com essa infraestrutura, que no caso é o capitalismo, que é a infraestrutura de base econômica capitalista, certo? Certo. Tá tranquilo, tá favorável? Sim. Pronto. E aí, a gente entra agora na ideia, né, também já falada, já mencionada por vocês no início da aula, de luta de classes, que é outro, né, outro, outro fundamento muito importante do processo dos entendimentos de Marx. O que acontece, tá? Como eu falei no início, essa ideia de classe social, de estratificação social, sempre foi percebida, né, dentro da organização das sociedades. Só que o que acontece? Na sociedade capitalista, que é a que o Marx vai se atentar em analisar, observar, descrever, ele vai observar o seguinte: olha, é próprio da sociedade capitalista a ideia de sociedade privada, certo? A ideia de sociedade privada, ela é muito de propriedade. Não deixa de ser uma sociedade, né? Mas a ideia de propriedade privada, ela vai promover, vai ser geradora da luta de classes sociais. O que acontece? Mas, Antoniel, você falou que o Karl Marx diz que desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade anda pelo mundo, tem, né, uma luta de classes, é uma luta, né, diária sobre essa questão. Sim, falei isso e continuo dizendo. Só que o que acontece? Se em outras épocas, em outros momentos, a luta de classes, né, ou a luta, né, pelo poder, por uma hierarquia, por saber quem mandava mais, quem mandava menos, sempre existiu. Só que o Karl Marx vai dar uma outra sacada. Ele fazia o seguinte: olha, tudo bem. Só que agora a gente tem um novo componente. E esse componente ele é chamado de propriedade privada. Tá? E propriedade privada aqui, gente, eu não estou falando apenas da indústria que estava se formando. Propriedade privada também é a fazenda, é o banco, que tem um dono. E aí, outra grande questão é assim, quando é que a propriedade privada começou a existir? Quando alguém disse,
foi lá num terreno e cercou e disse que aquilo era dele. Então vejam que essa ideia de propriedade privada ela é muito importante, porque é a partir dela que você vai vendo, né, uma nova relação, a criação de uma nova relação da superestrutura. Ou seja, se eu tenho propriedade privada, a ideia de propriedade privada, de que isso é meu e não é mais do rei, porque antes era assim, né? Tudo era do rei. Então todas as terras eram do rei, ou no máximo da igreja. Certo? Então, era uma terra que podia, que quem está aqui na sala assistindo a aula, a gente podia trabalhar, a gente podia, dava lá uma parte do que a gente ganhasse, do que a gente produzisse, ou para a igreja, ou para o feudo, ou para o imposto do rei, e a gente ia vivendo. Não tinha essa ideia de que essa parte da terra é minha Antoniel, enquanto um sujeito, né, como a gente chama, um sujeito jurídico. Não existia. Todo mundo ali era da igreja, então pronto. Então, não tinha, o máximo que você tinha seu era a sua casa. E olhe lá. Então, tudo, essas ideias, elas não estavam aí, né, presentes. Então, quando surge essa ideia de propriedade privada, é interessante o seguinte, pensar o quê? Se eu tenho uma propriedade privada, eu vou precisar de quê? Que na superestrutura eu tenha instituições jurídicas e políticas, por exemplo, que coadunem, que fomentem, que resguardem esse meu direito. Lógico, é importante também a gente pensar que nesse período a gente tem uma série de pensamentos de ordem liberal, né, de ordem econômica, econômico-liberal, o liberalismo está aí surgindo, já está sendo formulado, né, as ideias. E aí, por exemplo, eu volto lá para a nossa primeira aula, por isso que é tão importante assim, ver direitinho. Eu volto, por exemplo, às ideias do Alex Tocqueville, né? Lembra que eu falei que o Alex Tocqueville ele tratava da perspectiva da sociedade democrática e da perspectiva de que o indivíduo ele teria a liberdade, né, dentro de uma sociedade democrática. Então, se ele tem a liberdade dentro de uma sociedade democrática, né, ele não é mais um ser da comunidade. Ele é um indivíduo. Então, se ele é um indivíduo, ele tem direitos, ele tem, né, uma forma de ver o mundo, e essa forma não é mais uma forma única, mas é a forma dele, né, que é próprio da individualidade. Então você vai vendo que tudo isso vai dando esse caldo, né, esse caldo assim, vai engrossando para que o Marx, né, ele venha a fazer essas análises, né, no campo da sociedade. Em especial na sociedade capitalista que estava aí, né, surgindo. Então, até aqui tudo bem? Sim. De qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Dito isso, né, então, quando surge de modo mais enfático, né, em especial a partir do surgimento da burguesia, que a gente está vendo, né, que a partir da movimentação social, oriunda da Revolução Francesa, oriunda da Revolução Gloriosa, oriunda dessas ideias de democracia, né, oriunda também da ideia de individualidade que surge, oriundo, né, das tecnologias presentes na época, oriundo deixa eu pensar, outra coisinha que está faltando, tecnologia, e oriundo da acumulação primitiva de capital, né, você vai vendo que a sociedade, né, da Inglaterra, que é o Marx faz sua análise, para ele, essa sociedade ela vai se dividir em duas grandes classes sociais. Uma é a burguesia e a outra é o proletariado.
Lembrando, gente, quando eu estou falando aqui de burguesia, a primeira coisa que a gente tende a pensar é na ideia de fábrica, né? Que são os donos das fábricas, né? Que estão aí presentes, que a gente vê muito, tanto em filmes como nos livros, a gente sempre vê essa ideia de burguesia fábrica, burguesia fábrica. Os burgueses, gente, eles tanto são as pessoas, os donos das fábricas, mas também essa ideia de burguesia, ela se alastra, né, de modo mais amplo, como eu falei. Por exemplo, banqueiros, grandes latifundiários, grandes donos de terra também vão estar nesse bojo. Uma boa parte da classe política que está ligado, né, a esse processo, né, de, de trabalho, de grandes fábricas, de grande acumulação de capital. Então você vai vendo que essa ideia de burguesia não é somente o dono da fábrica, como a gente costuma pensar. Não, ela é mais ampla. Então isso implica dizer que essas duas classes, elas são antagônicas, né? São totalmente diferentes. Se o burguês, né, por um lado, é o sujeito que explora a força de trabalho, o proletariado é aquele que vende a sua força. Ou seja, é interessante também a gente falar no processo de expropriação da produção, né, que antes de mais nada, esse sujeito que antes tinha domínio sobre a produção de determinado material e agora não tem mais, ele faz parte de uma parte da produção, ele sabe uma parte, né, ele é responsável por uma parte do produto, então ele não tem mais essa força individual, agora ele tem que vender a sua força de trabalho, né, para esse burguês, né, para essa fábrica, para esse banco, para esse dono de terra, né, de lavouras, certo? Então você vai vendo essa nova relação. O que acontece? Dentro dos processos de transformação, certo? De transformação no campo da superestrutura, para o Marx, primeiro, né, a gente tem que pensar aí numa perspectiva de luta ideológica. Por quê? Essa relação, uma exploração e venda de força de trabalho, exploração de um lado e venda de força de trabalho de outro, ela também é atravessada por processos ideológicos, ou seja, por ideias. E essas ideias, de acordo com Marx, elas devem, né, ser combatidas, devem ser aí, né, combatidas, destruídas, né, transformadas a partir de uma luta política. Então, essa luta ideológica, junto com essa luta política, desembocaria no socialismo. Socialismo aqui já estaria no campo da infraestrutura, ou seja, seria uma nova forma, uma nova base, certo? Uma nova base material e econômica da sociedade. Que depois, posteriormente, depois de um longo tempo, depois que as pessoas elas estivessem acostumadas, elas estivessem adaptadas, entraria-se numa nova fase, né, de infraestrutura que seria o comunismo. Tá certo? Então vocês conseguem ver esses três pontos direitinho. Sociedade capitalista, que tem aí como base, né, a propriedade privada. E essa propriedade privada, como o próprio nome já diz, ela é privativa, ela priva. Ou seja, alguém detém e o outro não detém. Né? Isso vai gerar uma engrenagem para a luta de classes. Na sociedade analisada pelo Marx, nós temos as classes sociais, que é dividida em duas: a burguesia e o proletariado. A burguesia composta por essa série de pessoas que conseguem acumular o capital, inclusive aqui a própria igreja,
que conseguem acumular capital. Mas essa acumulação de capital, ela está, né, com base na exploração da força de trabalho. Esse proletariado, que é a segunda classe, né, não tem esse capital e, antes de não ter o capital, eles não têm os meios de produção, certo? Por quê? Isso é muito importante. Porque o proletariado, ele pode ter dinheiro, ele pode ser o caboclo mais rico do mundo, ele pode ser bem de vida, mas se ele não tem um meio, se ele não é dono do meio de produção, ele não é, assim, dentro dessa perspectiva, burguês. Isso é muito interessante para a gente pensar a nossa sociedade de hoje, aqui no Brasil. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vou tomar um gole d'água. Vamos lá, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: tem muitas pessoas que a gente mesmo conhece, eu conheço várias, que elas têm um bom emprego, por exemplo, bancários, médicos, advogados, engenheiros, né, que são empregos que, na nossa sociedade, têm aí um rendimento salarial acima da média, né, do brasileiro, da população brasileira, e que eles conseguem ter um padrão de vida, ou mesmo assim, alguns comerciantes, né, e que eles conseguem ter um padrão de vida dentro dessa estratificação social que existe no Brasil, diria, razoável para os modos brasileiros. Ou seja, aquele que a gente chama, fulano é bem de vida, vocês já devem escutar essa expressão. Certo? Vocês conhecem alguém assim? Sim. Bom, o que que acontece? Frente a esse padrão de vida, algumas pessoas, e aí é onde está também uma perspectiva da teoria marxista, com relação a essa questão ideológica, né, da ideia, elas pensam na cabecinha delas que elas são ricas, que elas entrariam aí dentro desse grupo, né, que seriam os burgueses ou que seriam as pessoas abastadas da sociedade, e elas acreditam porque elas conseguem acessar determinados espaços, fazer viagens internacionais uma vez no ano, ou de 2 em 2 anos, conseguem ter um carro bom. Elas acreditam na mente delas, ou seja, isso é bem ideológico, né, no campo das ideias, que elas fazem parte da classe rica do Brasil, certo? E o que que acontece? Aí o Marx, né, dentro dessa perspectiva mais, diria, inicial, mais basilar da teoria, o Marx diz o seguinte: olha, você é proletariado. Aí você vai dizer assim, por quê? Porque você está vendendo a sua força de trabalho, seja para o banco, seja para o seu paciente que paga, sei lá, R$ 300 numa consulta, seja para a pessoa que você está tirando da cadeia, seja para a empresa de engenharia que você trabalha. Por mais que você tenha um rendimento maior, né, do que a média nesse sentido, você ainda continua sendo um proletariado, você ainda continua sendo uma pessoa que vende sua força de trabalho. E aí é nesse sentido que vem aqui essa perspectiva da luta ideológica. Porque dentro desse processo da organização do capital, da sociedade capitalista, muitas pessoas vão
agregar, vão estar nesses lugares e vão ideologicamente pensar que elas estão aí frente, tete a tete, com essas pessoas que são da burguesia, que tem aí, que são os donos, né, do capital, os donos dos modos de produção. Então, vocês conseguem ver essa questão? E é interessante, quando é que a gente vai ver isso? Basta que a gente pegue, por exemplo, a lista dos bilionários do Brasil. Vamos olhar aqui. Por exemplo, deixa eu olhar aqui. Lista dos 10 bilionários do Brasil. Deixa eu ver. Conheça os bilionários. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo? Está aparecendo o site? Tá sim. Pronto. Olha só. É o que eu estou querendo colocar para vocês assim. Vamos lá. Tá dizendo, Ave Maria, sem tenho nem ideia de tanto dinheiro. Por exemplo, Joseph Safra, o patrimônio dele é de 119,8 bilhões. Eu acho que é de reais, tá aqui na frente, né? Então ele é libanês, naturado brasileiro, é o empresário mais rico do Brasil. Olha que interessante, vou só pegar esse exemplo. Ele é proprietário do Banco Safra, né, instituição de negócios, em private bank, além também de ser dono de outro banco lá na Suíça, e também realiza operações no Safra National Bank, em Nova York, e possui alguns imóveis nos Estados Unidos. Vamos lá. O que é que eu estou querendo dizer? Eu quero, por exemplo, esse é o dono do banco. Dono do banco. Com certeza esse banco. Oi. Tá travando muito aqui, não sei se é só aqui. Para mais alguém tá travando? Pra mim tá um pouco. Olha, que estranho. Gente, eu acho que é a internet de vocês, porque eu tô aqui debaixo do modem, literalmente. Eu acho que deve ser alguma instabilidadezinha na internet de vocês. Eu tô aqui debaixo do modem, já para não ter... Eu acho que deve ser a internet de vocês. Aí dá uma olhadinha. Então, como eu estava falando, só para a gente tomar aqui o exemplo. Então, vamos lá. Esse aqui é o cabra, né? O José, não sei nem quem, mas eu pesquisei aqui. Então, ele é o dono do banco, minha gente. Pronto, ó, esse outro aqui, ó, do Burger King. Vamos olhar aqui, ó. Jorge Paulo, patrimônio, 91 bilhões. Jorge é proprietário da maior cervejaria do mundo. Eita. Esse daqui não falta cerveja. AB InBev. Além de ser sócio do 3G Capital, que trata de um controlador, olha só, da rede Burger King, Tim Hortons e Kraft Heinz, né? É importante lembrar que ele foi o homem mais rico do Brasil de 2013 até 2019, de acordo com a lista da Forbes. Tá? Vamos lá na cervejaria, tanto aqui no dono do banco como no do cervejeiro. O que acontece? Olha só. Tanto o Joseph Safra como o Jorge Paulo são bilionários. Eles são os donos das empresas. Vocês estão entendendo essa parte? Né? São donos, essa tá fácil. O que eu quero dizer? É que dentro dessas organizações, dessas empresas, tem, sei lá, diretores, tem pessoas do mais alto escalão. Essas pessoas do mais alto escalão, elas não ganham um salário mínimo. Né? Sei lá, elas devem ganhar cifras acima da média Brasil, que eu não sei nem dizer. Né?
Mas imagine aí que uma pessoa dessa, pode, sei lá, vamos pensar assim, estou só supondo, que um diretor de uma empresa do, qual é o nome dele? Aqui do Jorge Paulo Leme, da cervejaria, ganhe 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês. Né? Ou seja, ele ganha 40 vezes mais um salário mínimo, vamos botar R$ 1.000 a base do salário mínimo, então ele ganha 40 vezes mais que um brasileiro normal. Não que ele não seja normal, né? Mas assim, dentro da média salarial. Então, 40 mil vezes 10 dá 400 mil, ele vai ganhar 480 mil por ano. Né? Então, veja, isso dá um patamar de vida para um sujeito totalmente diferente aqui no Brasil de qualquer outra pessoa, de qualquer outro brasileiro médio. Concordam comigo? Sim, concordamos. Né? Tá na cara, não precisa nem concordar. E até não dá pra ver que ele vai ter um padrão de vida assim, totalmente destoante da população média brasileira. Só que o que acontece? Para o Marx, esse caboclo, ele ainda é um proletariado. Por quê? Porque ele está vendendo a força de trabalho. Por mais qualificada e hiper mega qualificada que seja, por mais que a empresa seja, mas quem faz parte da burguesia são essas pessoas, assim, dentro dessa classificação, né? Ou seja, essas são as pessoas ricas. Essas são as pessoas que, por exemplo, a pandemia não abalou em nada. Talvez fez foi crescer os rendimentos. Né? Então você vai vendo como é interessante, assim, como é interessante no sentido de você observar essas questões, né? Dentro da teoria do Marx, que tem uma perspectiva ideológica que tem que ser pensada. Porque, por exemplo, esse cara que é diretor dessa empresa, ele nunca vai pensar, ele nunca vai achar que ele é como é que eu posso dizer? Um trabalhador. Ele vai achar que ele é um CEO. Aí a gente já está entrando em outra seara, que é, por exemplo, as questões do neoliberalismo. Mas ele vai achar que ele é um CEO, ele vai achar que ele é qualquer outra coisa menos um trabalhador. Qualquer outra coisa menos que ele é força de trabalho. Né? E aí você vai vendo como, e aí ideologicamente ele se aproxima mais do dono da empresa do que de um outro trabalhador, por exemplo, que está lá no chão de fábrica da cervejaria, pensando nesse exemplo da cervejaria, né, que ganha lá o menor salário da empresa, dentro da linha de produção. Então você veja que como eu vou botar assim, essa flutuação ideológica, né, flutuação mesmo de ideia de que está flutuando entre várias direções, é tão salutar, é tão importante dentro da perspectiva da teoria do Marx. Certo? Ficou entendido, assim, essa perspectiva, esse trabalho, essa questão? Ficou sim. Pronto. Também, outro conceito cunhado pelo Marx é a ideia de mais-valia. Né? Mais-valia absoluta e mais-valia relativa. O que acontece? Como é que o capital, né, vai se acumulando? Ele vai se acumulando porque, antes de mais nada, o trabalhador, a pessoa que é proletariada, né, vou usar esse termo trabalhador, que vende a sua força de trabalho, ele não necessariamente é remunerado especificamente pelo seu valor de trabalho ou pela sua produção. Ou seja, o seu excedente de produção
vai gerar mais-valia. E essa mais-valia é que gera a acumulação do capital. E essa acumulação do capital, ela não é dividida, por exemplo, entre os trabalhadores. Certo? Ela fica com o dono do meio de produção. Logo, como todo mundo não é dono do meio de produção, algumas poucas pessoas vão aí acumular capital. Tá bom? Então, a mais-valia simples é justamente essa diferença, né, entre o valor que é produzido pelo trabalhador, pelo trabalho, e o salário que é pago, né, excluindo aí todos os custos de produção. O que acontece? Imagina o seguinte, eu trabalho, eu vou aqui... Gente, meu computador tá tão lento hoje. Imagina que a gente trabalha numa fábrica de sapato, tá bom? E eu ganho, por exemplo, um salário de R$100, tá bom? Tranquilo. Eu trabalho quantos dias no mês, minha gente? Em média. Quantos dias no mês eu trabalho? Minha gente. Conta básica. Quantos dias no mês eu trabalho? No mínimo. Turma. Poderia repetir, por favor, professor? Quantos meses... Eu estou explicando a questão da mais-valia, né? Então, por exemplo, quantos dias no mês o trabalhador trabalha, em média? Dias úteis, dias comerciais. Daria quantos dias? Em média. 22 dias. Pronto. 22 dias. Vamos botar 20? Pensando de segunda a sexta, né? Você trabalha 20 dias. Certo? Tranquilo. E, por dia, você produz, por exemplo, 10 pares. 10 pares de sapato. No final do dia, no final dos 20 dias, você vai ter produzido 200 pares, não é isso? Tranquilo essa conta? Para aqui a apresentação. Deixa eu botar aqui um negócio. Opa. Gente, cadê? Quero abrir o Paint aqui, mas nem isso eu tô conseguindo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acessório. Não, não tá indo não, mas vamos aqui no chat. Eu vou aqui no chat, tá? Então, eu trabalho 20 dias. Eu produzo 10 pares por dia. Logo, no final dos 20 dias, eu tenho 200 pares. Não é isso? Pares de sapato, de sandália, enfim, do que a gente queira. Tá bom? Tá explicado aqui essa primeira parte? Lembrando que eu trabalho 8 horas. 8 horas por dia. O que acontece? Eu recebo um salário, vou botar aqui de R$100 por mês, tá? Tranquilo. Veja só. Desses 200 pares de sapato que eu produzi durante
esses 20 dias, o dono da fábrica só precisa vender 200, vamos colocar assim, 10, não, vamos botar, 10 pares. 10 pares igual meu salário. Certo? Ou seja, para eu ganhar o meu salário, que é R$ 100, eu preciso produzir 10 pares e aí eu ganho meu salário, que é R$ 100. Tá bom? Tudo ok aqui? Só que, veja só, eu não vou lá na fábrica um dia, que seria o dia que eu precisaria ganhar meu salário, vou lá, passei um dia, fiz os 10 pares, ganhei meu salário e vou embora. Não é assim? Eu vou lá no outro dia e produzo mais 10, no outro dia eu produzo mais 10. Ou seja, eu vou ter um excedente de 190 pares que vão ser vendidos. E esses 190 pares é igual ao lucro. Vão sobrar 190 pares, certo? Suponha, por exemplo, que desses 190 tem os custos de produção, tem tudo que o dono da fábrica precisou comprar, o material, a energia, que mais que eu posso pensar? A energia, o material, água, geralmente se for algum com couro, ele gastou 40 pares, igual custos de produção. Tranquilo? Quantos pares sobrou de lucro? Minha gente, quantos pares sobrou de lucro? 150. Então, 150 pares é igual a lucro. Esse lucro vai para quem? Pro dono. Para o dono da fábrica. E aí, lógico, né? A gente tá aqui E aí a gente está pensando assim, por exemplo, um trabalhador. Imagine se nós juntarmos 15 trabalhadores, que somos nós aqui dessa sala. Né? Multiplicaremos 150 vezes 15, que é igual, que eu também não sei, eu preciso pegar uma calculadora aqui. Cadê? Opa, vamos lá. 150 vezes 15 dá 250 pares. Excedentes. Ele vai vender esses excedentes de produção e vai ficar com o lucro dele. Então, essa é a mais-valia. E esse excedente não é dividido entre os trabalhadores. É concentrado em uma única pessoa, que é o dono da fábrica, do banco. Né? Só que aí no banco já é outra perspectiva, já é juros, né? já são outras formas de produção de capital. Capital especulativo, né? Imóveis, né? Ações aí já é outra, mas mesmo assim, aqui é um exemplo mais clássico, mais básico para a gente entender. Ficou claro? Sim. Mais alguém, gente? Alguém tem alguma dúvida? Vocês vão dizendo aí. Isso é o que a gente chama de mais-valia. Também tem um negócio chamado mais-valia absoluta. Esse exemplo foi para mais-valia. E tem a mais-valia. Deixa eu copiar aqui. Mais-valia absoluta. O que é a mais-valia absoluta? É o que acontece? É adicionar mais-valia absoluta. Mais-valia. Tempo de trabalho normal, certo? 8 horas por dia, 10 pares. Mais-valia absoluta é adicionar mais tempo de trabalho. Certo? E pagando o mesmo.
Ou seja, não tem um acréscimo de salário. O que acontece? Vamos supor, é assim. Olha, a fábrica vai fechar e quem quiser continuar trabalhando, a gente vai ter que trabalhar agora 10 horas por dia. E não vai aumentar o salário. Quem quer? Se vocês não quiserem, só o que tem a gente querendo. Porque outra coisa que tem no capitalismo é isso, né? Excedente também de mão de obra. Não esqueçamos disso. Aí o caboclo que tá lá, né? Menino para criar, casa para dar, gente para dar de comer dentro de casa, cachorro, papagaio, periquito. O que é que ele faz? Não, eu vou ficar. E aí o que acontece? Ele trabalha mais, ele produz mais, mas ele continua ganhando o mesmo valor. Ou seja, mais lucro. Lucro para o dono do meio de produção. Certo? Tranquilo? Mais-valia seria essa ideia de tempo normal, mais-valia absoluta é a adição do tempo sem adição de trabalho. Não, sem trabalho. Tá certo? Mais-valia. Pode falar. Não, só dizer que tá certo. E, por fim, mais-valia relativa. O que é mais-valia relativa? Mais-valia relativa, o que acontece? É a ampliação. Cadê? Opa, mais-valia relativa, vou colar aqui. Antes de mais nada, ampliar a produtividade física do trabalho pela via de mecanização. Ou seja, o que é isso, Antônio? É o seguinte, olha, minha gente. Nós somos 16 pessoas aqui, nós trabalhamos nessa fábrica, eu sou o dono, tá? Você é o burguês. Vocês é que são força de trabalho. Não, brincando. Mas vamos pensar nesse exemplo. É o seguinte, olha, eu sou o dono da fábrica e você e quem está aqui na sala trabalha na linha de produção, certo? O que acontece? Eu vou comprar, eu já fiz a mais-valia com vocês, já consegui juntar dinheiro no meu bolso. Agora eu vou comprar uma máquina. E essa máquina ela vai aumentar, sei lá, 5 vezes mais a produção. Só que o que acontece? Eu não vou agora contratar mais gente, não. Eu vou continuar com vocês e com a máquina. Então eu vou ter 5 vezes mais com apenas as pessoas que estão aqui. Então eu aumentei a minha produção, meu processo de produtividade através da mecanização. E não necessariamente eu vou agora precisar contratar mais pessoas. Se brincar, eu faço é diminuir. Né? Ainda boto em cima de vocês uma mais-valia relativa. Quem não quiser, saia. Você está vendo como isso vai criando, né, o processo de acumulação do capital? Aí o que é que a gente faz? O trabalhador vai fazer o quê? Vai brigar? Se tem um excedente de produção? Tá vendo como isso vai partir também da perspectiva lá da ideologia? Né, dos processos de política, de lutas políticas, que o Marx está falando? Vai fazer o quê? Se tu sair dali, nego, velho, tu tá ferrado. Porque só o que tem é excedente também de mão de obra. Tem várias pessoas que estão, né, atrás também do trabalho. Certo? Então, gente, assim, brincadeiras à parte, assim, ficou claro, ficou tranquilo essa explicação sobre o que é essa mais-valia, como é que ela funciona, como é que ela gera e ela acumula o capital, né, na mão de poucos. Hein, gente? Sim, vamos, minha gente, diga aí, né, pelo menos pelo chat.
Vitória, Débora, Lara, Janine, Kaline, Napoleão, Arze, Lucas, Tayane. Vou começar a fazer chamada, assim. Maria Eduarda, Karina, Vitória, Sameg, Jodele, Débora, Yasla. Quem mais? Pronto, acho que eu chamei todo mundo. Tá ok? Se preocupe não, já está mais perto do que longe. Na realidade, os próximos tópicos são justamente, né, uma continuidade dessa fala, desse ponto aqui, que é justamente, deixa eu apresentar aqui, pronto, que é justamente, né, a questão da força de trabalho. Estão vendo? Apareceu já? Pareceu. Pronto. Que é justamente, né, a força de trabalho, que de uma certa forma eu já expliquei. Que é, para que exista a produção da mais-valia, é preciso, né, que o possuidor do dinheiro, né, compre a força de trabalho, que esse capitalista, que esse burguês, que esse dono do meio de... Eu não gostei muito de falar de burguês, mas eu prefiro usar o termo o dono do meio da produção, né, que isso envolve todas as formas de produção, ele tem que comprar a força de trabalho. E esse comprar a força de trabalho implica, né, na ideia de um salário. Ou seja, o capitalismo, gente, é que instaura, que coloca essa ideia, né, de salário. Até então não existia essa ideia de um salário. Aí um salário fixo. Lógico, as pessoas recebiam pelo seu trabalho, pela sua paga, ou seja, mas esse recebimento ele poderia variar de inúmeras formas. Poderia ser desde o direito a morar em um lugar e a cultivar e a viver da terra, né? Ou então, por exemplo, em outras formas. Mas a ideia de um salário fixo mensal é próprio do capitalismo, é próprio da ideia, né, que surge aí com o capitalismo. Dito isso, né, o que acontece? A gente tem as relações sociais de produção. Quais são essas relações sociais de produção? Como é que elas são entendidas? Né? O que acontece? Antes de mais nada, a interação das pessoas e das classes na sociedade, certo? Tendo em vista a produção material e a reprodução social, a manutenção e a ampliação das relações sociopolítico-econômicas. E aí eu lembro mais uma vez, né? Sempre a gente está roda, a gente sempre vê a ideia de produção material. Ou seja, é na materialidade. Ou seja, há algo material que, a partir dessa materialidade, você vai reproduzindo, você vai construindo lugares, né, do social. E, como eu falei, quais são essas forças produtivas? É a terra, é o trabalho, é o capital, é a tecnologia, é o próprio o financeiro, né? Que são elementos essenciais para essa produção capitalista. Ou seja, o trabalho por si só é interessante. Sempre existiu. O trabalho sempre existiu. Né? Agora, como esse trabalho foi pensado, discutido, ele vai mudando ao longo, né, do tempo. E aí, quando chega na sociedade capitalista, esse trabalho ele é tomado como um lugar de produção, um lugar de tudo isso que a gente está falando, de alienação, de compra, de mais-valia relativa, mais-valia absoluta, né? Frente ao quê? Não é o trabalho pelo trabalho, é o trabalho diante de uma relação social, que é uma relação social de produção. E aí, como a gente está vendo, né, o Capital, né, que é uma grande obra, que é a obra escrita pelo Marx, ele vai fazer justamente isso, uma análise crítica do processo global de produção capitalista. Global, lembrando, no sentido global europeu.
né? Porque até então você está tendo ali esse globo, essa ideia de mundo europeu, né? Mas que ao longo, por isso que a obra do Marx, gente, ela tem ressonâncias tão grandes. Por quê? Porque o que ele analisou vai se afastando, vou dizer assim, o capital, né, o capitalismo, esse modo econômico, ele vai se alastrando, ele vai se expandindo por todo mundo, né, todo mundo, e em especial o mundo ocidental. Então, você vai vendo todo esse processo. Por isso que a obra do Marx é como se aonde o capitalismo vai entrando, a obra do Marx, a crítica do Marx também vai entrando, né? Por isso que a gente dá esse aspecto tão amplo. Então, como a gente está vendo, as relações sociais de produção, mais as forças produtivas, que foi o que a gente viu anteriormente, né, são a base econômica das sociedades hierarquicamente construídas. Ou seja, nós vamos observando, nós vamos vendo que o capitalismo, que essa produção capitalista, ela vai, né, sendo embasada dentro de um processo de estratificação, de hierarquização, dentro dessa perspectiva da relação de produção, onde, de um lado, eu tenho um sujeito que é dono, que detém o meio de produção, e de outro, eu tenho um sujeito que é força de trabalho. E que, dentro desses processos, eu tenho processos ideológicos, eu tenho processos políticos, que vão aí, de uma certa forma, sustentando, alargando, dando base para que essas organizações ela vá se expandindo, ela vá se consolidando. E aí, por fim, gente, né, por fim, voltando ao começo, né, que o Manifesto Comunista, junto escrito com o Engels, ele vai ser logo no início da obra do Marx, né, do Marx mais jovem. E aí, junto com Engels, eles vão, né, a famosa frase, né, trabalhadores univos, né, que é a ideia dessa perspectiva da revolução, da tomada de poder, né, e de uma mudança, né, nas estruturas, na infraestrutura da sociedade, para que se mude a superestrutura. E aí é onde, nesse proletariado, iria, né, implantar, primeiramente, uma sociedade socialista, que seria uma sociedade de transição, para uma sociedade altamente, né, no campo aí teórico, utópico, né, do comunismo, tá? Então, assim, socialismo e comunismo são coisas, assim, distintas, né, mas que o comunismo, ele depende do socialismo, como se fosse aí um processo de passagem para esse ápice, né, dentro da perspectiva teórica do Marx, tá? E aí essa perspectiva também é alvo de várias críticas, de várias análises, né, porque em especial na ideia de um socialismo utópico, né, de um sonho socialista, tanto é que o próprio Marx, ele fala dessas perspectivas, né, ele só coloca, tá? Ele nunca vai aí dentro dessa perspectiva são outras pessoas que vão muitas vezes desenvolver esse pensamento, tá? Gente, deixa eu voltar aqui. No mais, alguma dúvida sobre os pontos que foram aqui tratados? Ficou tranquilo essa aula introdutória, essa aula inicial, né, que é a aula do Marx. Eu sei que muitas vezes a gente já, como a gente viu no início, a gente já lembra, já escutou, já ouviu falar, já estudou em alguma medida. Está tranquilo? Tá tudo ok. Pronto. Então, gente, como
Continuação da aula, eu peço que vocês, quem já leu, dá uma olhada novamente. Quem não leu, dá uma olhada, dá uma lida, tá? No capítulo, no caso é o capítulo 1, depois da introdução do livro Um Toque de Clássicos, que é sobre o Karl Marx, para amarrar direitinho todas essas informações. Que foram aqui discutidas, pensadas. Eu agora vou ali embaixo do prédio pegar um solzinho para ver se minha vitamina D ela se desenvolve. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer mais uma vez.